Olá pessoal, boa tarde. Mais uma aula do curso técnico de enfermagem na disciplina Ética e Psicologia aplicada à enfermagem. Na aula de hoje, nós vamos ver as duas legislações que vêm regulamentar o exercício na área da enfermagem, das diversas profissões que compõem essa área, tanto enfermeiras, técnicas, auxiliares, obstetrizes e parteiras. Então, essas duas legislações, elas vão dar o respaldo e vão descrever quem são esses profissionais, o que precisam fazer para serem categorizados nessa profissão e as atribuições de cada um. Então, dividi a aula em duas, para não ficar misturada as duas legislações. Vamos lá. A primeira lei que nós vamos estudar é a mais antiga, que é a de 1986. Ela foi instituída em 25 de junho de 86 e ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e das outras providências. O artigo 1º e 2º vem falar que o exercício da enfermagem é livre a partir dessa data em todo o território nacional, desde que sejam observadas as disposições nessa lei. Artigo 2º, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas inscritas nos Corems, com jurisdição na área onde ocorre o exercício, ou seja, mesmo tendo o curso de enfermeiro ou de técnico em enfermagem, não pode exercer se não tiver inscrito no Corem, no Conselho Regional. Ou seja, também, se você fez o curso aqui na Bahia e vai atuar em Minas Gerais, você precisa estar inscrito no Conselho Regional de lá e não do daqui. Mesmo que a gente já tivesse inscrito no conselho que a gente se formou, por exemplo, eu tenho o CRP, que é da Bahia 03, se eu for atuar em São Paulo, eu vou ter que me inscrever no conselho de lá. Então, essa lei é válida para essa área de enfermagem, e essa legislação é válida para esses 4 profissionais: enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Artigo 3º. O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de enfermagem. Ou seja, todas as unidades de saúde, instituições do serviço de saúde, têm por obrigatoriedade incluir os planejamentos de enfermagem, que é com algum dos profissionais. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Ou seja, o enfermeiro também não atua só nesses espaços, eles precisam de auxiliares, que são técnicos e auxiliares de enfermagem. O artigo 5º foi vetado, lembrando que esse texto da legislação é o que está atualizado no site do COFEM, porque pode haver outros em PDF que esses artigos que eu vou citar que foram vetados, eles talvez estejam descritos como válidos, mas é bom assim, a gente sempre estar pegando a legislação no site do COFEM, porque é o mais atualizado que se tem de legislação em enfermagem. Então, o artigo 6º, 7º, 8º e 9º, ele vem descrever quem são esses profissionais, quem pode ser considerado enfermeiras, técnicas, auxiliares e parteiras. E aí eu vou entrar só no artigo 7º, só vou entrar nas partes que diz respeito aos técnicos de enfermagem. O artigo 7º, que descreve quem são os profissionais de enfermagem, o titulado diploma ou certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. O titulado diploma ou certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, não é qualquer instituição que pode dar o certificado ou diploma, tem que estar reconhecido no COFEM e no Corem. O artigo 10º foi vetado. O artigo 11º, 12º e 13º vem dizer quais são as atividades de cada profissional desses que compõem a área de enfermagem.
vem dizer, né, as atividades privativas, por exemplo, de enfermeiro, e aí vem dizer qual a função de cada um. Lembrando, né, da aula passada, que o profissional de enfermeiro não pode passar as atividades privativas dele aos técnicos de enfermagem e vice-versa, né? O artigo 12º, né, que diz respeito ao técnico de enfermagem, exerce atividade de nível médio envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 11º, e participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participar da equipe de saúde. Então, vai estar sempre no nível de hierarquia, submisso, né, às orientações da pessoa enfermeira ou enfermeiro. Artigo 15º. As atividades referenciadas nos artigos 12º e 13º, que são, né, as atividades dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares em enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, sendo pública ou privada, ou em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão do enfermeiro, ou seja, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem só exercem suas funções, né, sobre a orientação e supervisão do enfermeiro. Não significa que o enfermeiro vai estar lá às 40 horas ou 20 horas, a carga horária completa do técnico, né, o auxiliar do lado dele, mas ele vai estar orientando e supervisionando o trabalho. Os artigos 14º, 16º, 7º, 18 e 19 foram vetados. 20º artigo. Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos territórios observarão, no provimento de cargos e funções e na contratação de pessoal de enfermagem de todos os graus, os preceitos desta lei. Ou seja, né, qualquer contratação de profissional da área de enfermagem, todos esses órgãos, independente da instituição, se for pública ou privada, independente do âmbito, se é municipal ou se é federal, tem que observar o que está descrito nessa legislação para a contratação dos profissionais, né, para que sejam profissionais que realmente estejam habilitados e regulamentados conforme os seus coréns. Parágrafo único. Os órgãos a que se refere este artigo promoverão as medidas necessárias à harmonização das situações já existentes com as disposições desta lei, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos e salários. Quer dizer também que as legislações vão alterando, né? Então, alguns direitos a mais podem ser conquistados que não estejam nessa lei antiga. Então, surgirão novas legislações, né, com novos direitos. A gente já viu que o Código de Ética trouxe novos direitos e também novos deveres. Então, todos esses órgãos que contratar profissionais de enfermagem devem observar as legislações específicas e os direitos que foram adquiridos, né? Não sei exatamente se vocês têm o piso salarial, mas, por exemplo, quando for conseguido o piso salarial, nenhum órgão, independente do âmbito, pode contratar vocês com salário menor ao piso. Exemplo, técnico de enfermagem ter um piso salarial de R$ 1.500. Então, nenhum órgão poderá contratar com um salário inferior a esse valor, que ainda, infelizmente, não é o caso, né? Muitos profissionais ainda não têm piso salarial, como é o caso também de profissionais psicólogos, assistentes sociais. O artigo 21º e 2º também foi vetado. Artigo 23º. O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude de carência de recursos humanos de nível médio nesta área,
sem possuir formação específica regulada em lei, será autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem a exercer atividades elementares de enfermagem, observado o disposto no artigo 15º desta lei. Parágrafo único. A autorização referida neste artigo, que obedecerá aos critérios baixados pelo Conselho Federal de Enfermagem, somente poderá ser concedida durante o prazo de 10 anos, a contar da promulgação desta lei. Então, essas outras pessoas que não tiverem certificados ou diplomas, né, que exercem algum tipo de cuidados de nível médio, né, no sentido dos cuidados da enfermagem, eles poderão ser autorizados pelo COFEN e, claro, né, em conhecimento do COREN, que geralmente é o COREN que encaminha ao COFEN as demandas. Só nesse sentido. Artigo 24 e 27, né, foram vetados. O artigo 25, o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias, a contar da data da publicação, né, que foi instituída em 25 de junho e, contando 120 dias, a legislação começou a ser cobrada. Esta é a legislação vigente, né, que regulamenta quem é cada profissional desta área de enfermagem e quais são as funções de cada um. Vou deixar o link, né, na descrição do vídeo e também vou enviar no grupo. Vocês deem uma olhadinha na lei completa, tá ok? Aqui as referências, né, que é sempre do site do COFEN, com as duas legislações que a gente vai estudar nessa aula. Eu vou deixar para enviar as atividades juntas, ok? Até a próxima.